Boa tarde, amigos. Como gosto de estudar muito história, vou conversar com vocês um pouquinho mais sobre a história de Brasília. E vamos lá seguir um pouquinho mais adiante. São João Melchior Bosco, em italiano Giovanni Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, nasceu em 1815 na Itália e faleceu em 1888. Ordenado pela Igreja Católica, foi canonizado em 1934. Em 30 de agosto de 1883, Dom Bosco teve uma visão profética que nós já falamos no outro vídeo, a respeito de uma cidade que seria construída entre os paralelos 15 e 20, que muitos entendem como sendo Brasília, entre aspas. Entre os paralelos 15 e 20 graus, havia uma enseada bastante extensa e bastante larga, partindo de um ponto onde se formava um lago, fecha aspas. Nessa terra, conforme a visão de Dom Bosco, surgiria uma grande civilização na qual jorraria leite e mel. Essas palavras proféticas influenciaram a decisão final quanto ao local onde seria instalada a nova capital federal do Brasil. Mas há quem diga que a proposta de construir Brasília no interior do país teria partido de José Bonifácio de Andrade e Silva, que, em carta à corte, em Lisboa, sugere, abre aspas, criar uma cidade central no interior do Brasil para assento da regência, que poderá ser em 15 graus de latitude, em sítio sadio, ameno, fértil e junto a algum rio navegável. Em 1822, a ideia de José Bonifácio de Andrade e Silva é aprovada pelos deputados brasileiros e o nome Brasília é sugerido por ele anonimamente um ano mais tarde. Juscelino decide realizar no dia 4 de abril de 1955 o seu primeiro comício como candidato à presidência da República, na ainda pequena cidade goiana de Jataí. Nessa ocasião, foi inquirido por um popular uma pergunta que entrou para a história. A pergunta foi direta. Era sua intenção cumprir a Constituição de 1891 e transferir a capital do Brasil para o interior do país? A resposta foi dada de imediato. Em poucas palavras, o destino do Brasil e de Brasília foi traçado. Disse Juscelino, abre aspas, cumprirei em toda a sua profundidade a Constituição e as leis. A Constituição consagra a transferência. É necessário que alguém ouse iniciar o empreendimento, e eu o farei. Fecha aspas. O que Juscelino não contou, para quem aplaudiu as suas palavras naquele memorável comício em Jataí, realizado numa oficina mecânica cuja plateia não passava de 500 pessoas, é que ele tentaria ressuscitar a milenar cidade sagrada do faraó Akenaton e implantá-la em pleno coração do Brasil. Brasília, a nova capital do sol de Atom, teria a luz brilhando no firmamento e no coração das pessoas, a mensagem solar. Seria transmitida através de sua ousada arquitetura. Sua posse no cargo de presidente da República ocorreu em data de 31 de janeiro de 1956. Começava a era de Akenaton em solo brasileiro. Eu acho lindo isso. Com o início da era de Akenaton, estariam à disposição dos brasileiros os fundamentos e princípios da religião solar, que teve seu apogeu na cidade sagrada de Akhetaton, um chamamento para os filhos do sol. A construção de Brasília, fruto da visita de Juscelino às ruínas dessa cidade,
marcou de forma consciente ou não o início desse notável período de nossa história. Juscelino, com certeza, foi um instrumento adequado para dar início a um projeto que começa a se tornar mais e mais compreensível nos dias atuais. Com a eleição de Juscelino Kubitschek à presidência da República, o arquiteto Oscar Niemeyer foi convidado para projetar a nova capital do país. Niemeyer aceitou desenhar os edifícios governamentais, mas sugeriu um concurso nacional para traçar os planos urbanísticos de Brasília, que foi vencido por Lúcio Costa. Mais um pouquinho da história da nossa capital. Linda, ensolarada, um céu maravilhoso. Agora, onde brilha a luz, onde brilha a luz também tem sombras. Que a luz brilhe em nossa capital e que ela se livre de todas essas sombras que está formando um verdadeiro caos em nosso país. Obrigada e boa tarde.